A 10 de maio de 2012, se registrava não apenas o início de um ministério, mas a realização de um sonho por meio de um chamado divino de libertação espiritual. Mais do que guiar um rebanho, construir uma família em um lugar de oração, louvor e adoração a Deus, o Ministério Evangélico de Libertação Espiritual, ou simplesmente IEL, assumiu desde a sua fundação a missão de fazer conhecer ao povo a verdade por detrás das Escrituras e o caminho rumo à promessa de Deus, sustentado na Palavra de Deus no livro de João 8, no seu versículo de número 36. A mando da Igreja Assembleia Evangélica de Deus, o pastor André Bila começou as suas atividades no Vale do Infulene. Tudo parte da minha transferência para ir servir localmente numa igreja, tanto que se filiava no ministério, que não era uma igreja, era uma zona que funcionava numa sala de um irmão lá no Vale do Infulene, e é para lá onde eu fui transferido, depois de eu próprio ter solicitado ao meu líder que me transferisse para uma igreja autônoma para que eu possa exercer lá, e ali onde eu estava a trabalhar com ele, ficar um outro irmão para também aprender a trabalhar junto do líder ministerial. Na sungunile akuveni isonta ikhongela na ili ndwini na ili ntlawanyana wa utsongo a ili 10, 15 na isonta ndwini. Quando eu fui começar a servir lá, eu não aceitei que os cultos se realizassem exatamente na sala. Eu pedi ao irmão que nos cedesse algum espaço dentro do seu próprio quintal para nós erguermos ali algum alpendre para podermos passar os cultos. Ya sunguna akuveni kubekwa alpendre hala handle ku gwimbiwa alpendre ka makereke antizwa xikwembu nga kula leswaku hi huma ka organização a ku va hi nghena ka zona. E cada vez que o tempo passava, muitas pessoas aceitavam a Cristo, fomos pregando, e em pouco tempo o alpendre ficou cheio. Pessoas mesmo locais lá, daquele bairro do Vale do Infulene, encheram o alpendre. É quando vimos que já não cabíamos no alpendre. Pedimos ao dono da casa mais algum espaço ali para aumentarmos a amplitude do próprio alpendre. Ele aceitou e assim fizemos. De novo encheu. A graça de Deus era sobre nós, encheu o alpendre e acabamos vendo mesmo que não havia outra hipótese. A única solução era procurarmos um outro sítio alternativo para nos posicionarmos. E quando procuramos, viemos achar um sítio aqui na Machava, perto de Nazi. Alugamos aquele espaço, era uma igreja que foi feita de tijolos, era maior que o espaço que nós tínhamos lá. Então, o ministério começa assim, não foi algo planificado, que nós sentamos e desenhamos que tem que ser assim, mas foi mesmo intervenção de Deus para o surgimento deste ministério. Durante a transição do Vale do Infulene a Machava, concretamente em Nas, o Ministério iniciou as suas atividades com o nome Igreja Assembleia de Deus da Machava. No entanto, pela divergência da visão ministerial, a Igreja viu-se obrigada a desvincular-se do antigo nome. Portanto, urge a necessidade de se buscar um nome que enfatizasse a visão colocada no pastor André Bila. No âmbito do registro da Igreja, há uma passagem que se diz reserva do nome. Portanto, a reserva do nome, nós tínhamos que explicar qual é o nome que queremos dar a esta denominação. Então, nisso, nós sentamos e procuramos um nome que pudesse se enquadrar com a nossa realidade. E encontramos a sigla
Ministério Evangélico de Libertação Espiritual, portanto, MELE. E achamos que esse nome seria adequado para nós. Aí submetemos os documentos, na reserva do nome, eles pegam aquele nome que você escolheu e vasculham ao nível de todo o país se não coincide com algum outro nome. Então, provavelmente, eles acharam algum outro nome com essa sigla, com esse nome. Então, quando nos chamaram e disseram que este nome não procede, vão lá escolher um outro nome. Então, foi nas várias tentativas de buscar o nome que passamos por muitos nomes. Portanto, ainda na fase de reserva de nome. Então, o nome que ficou aprovado foi este já de Igreja Evangélica de Libertação Espiritual. Este nome de libertação espiritual não foi um nome escolhido assim por ser bonito ou um nome que possa ser mais sonante, mas foi um nome que era exatamente o reflexo da visão que Deus colocou na minha pessoa. Fazer parte do ministério, ou então fazer parte dessa visão que Deus colocou no homem de Deus, eu diria gratificante, porque existem muitas pessoas ou alguns servos que não têm nenhum foco. Em primeiro lugar, é o foco que nos é exigido para podermos acompanhar o homem de Deus e sabermos e entendermos que a visão é de Deus. Tem um visionário que é o nosso pastor. Então, nosso dever é ajudarmos o pastor a levarmos essa visão avante, que não termina só entre os homens. É uma visão de Deus e que tem como objetivo libertar almas para o reino celestial. Eu sempre tive uma grande paixão por libertação espiritual. E posso até dizer que o que custou a minha saída da Assembleia de Deus, portanto, o que motivou a minha saída da Assembleia de Deus, foi a inquietação que eu dava, portanto, pela paixão que eu tinha com as almas, pela paixão de libertação. Esse bichinho de libertar, esse espírito de Deus que me tomou para a libertação, que meteu em mim um grande gosto e um prazer em fazer libertação, começou-me ainda eu na Assembleia de Deus. Eu participava dos cultos todos, mas tinha programas específicos com irmãos que padecessem de maus espíritos, que padecessem de questões espirituais complexos, e eu sempre fazia programas especiais com esses irmãos. De tal forma que era normal entrar num culto, o culto terminar, e eu ficar com um grupo de irmãos para ministrar libertação. Aí saíam demônios, eu expulsava os demônios, eu me sentia mesmo com uma força divina que me inspirava para fazer isso. Eu não tinha tempo e isso me colocava, portanto, a ter gosto pelas orações, pelos cultos sistemáticos de libertação. A libertação começa não só quando alguém te impõe as mãos e diz que você está liberta, mas quando você interioriza que eu sou uma pessoa liberta, porque nós sabemos que na cruz, na crucificação de Jesus, o manto se rasgou, onde aquela barreira
onde nós precisávamos de intermediários para podermos chegar a Deus, já não mais existe. Então, se eu me considerar, primeiro é eu saber que eu sou uma pessoa liberta, porque Jesus já pagou o preço na cruz. Então, eu sou uma pessoa liberta. O meu processo de libertação aconteceu em várias áreas. Área acadêmica, sentimental, minha vida espiritual, física também. Também são tantas áreas, na verdade eu posso resumir e dizer que a minha vida é um combate. Eu ingressei na IEL em 2015. Então, mas Pastor Bila sempre foi aquela pessoa que a minha mãe confia a sua vida, ela confia a sua vida e automaticamente ela mostrou-me a eles, o papai e a mamãe nos tempos, que eles teriam as pessoas que iriam me orientar. Passado um tempo, eu manifestava lá, comecei a manifestar aquilo, era um terror. Acredito que eu saía de lá cansada, muito cansada. E eu, quando perguntava o que aconteceu, dizia, ninguém contava, dizia, não, passaste muito mal, que até tiveram que aparecer muitos jovens para te pegarem, porque não era fácil. Tudo bem. E eu saía de lá muito suja, muitos tempos na igrejinha, muito suja mesmo. Há dias chegávamos a casa 1 de madrugada mesmo. Dependia da hora que saíamos nesse dia. Há dias que poderia passar mal durante um culto, mas que aquilo para passar levava muito tempo. Que os papais, já Pastor Bila e mamãe também tinham que me levar para casa à madrugada, altas horas. E sempre diziam, na hora ela não vai para casa, vamos levar a ela vai voltar. Pronto. Durante esse processo não foi fácil. Não foi fácil porque foram tantas e tantas batalhas que para mim, eu olho para trás, eu digo que teria desistido. Não era fácil. A libertação foi na minha vida espiritual. Acontece na minha vida espiritual, minha vida sentimental, na minha família, na minha casa. Porque Deus tem um propósito. Creio que é um propósito de Deus para com a minha vida. Porque se não fosse o propósito de Deus, talvez eu não estaria aqui viva. Mais do que trazer um repertório de louvores e adoração, a postura do grupo de louvor também contribui para o processo de libertação dos crentes. Libertação espiritual é um processo que passa mesmo por santificação e essa santificação deve estar refletida de tal forma que até as pessoas que participam do próprio culto consigam sentir que as pessoas que regem o louvor e a adoração estão alinhadas com aquilo que cantam. Então é um desafio porque são pessoas que também têm os mesmos desafios que todos nós, sujeitas a pecarem, sujeitas a falharem, mas tentamos fazer de tudo para que haja uma consciência que temos uma responsabilidade muito grande, que temos que carregar esta responsabilidade e fazer passar isso para a congregação no geral. Porque a glória desta última casa será maior que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Com o crescimento contínuo da igreja, surgiu o desafio de aquisição de um espaço para a construção de um templo que albergasse maior número de crentes. Neste processo, identificou-se um espaço na célula F, no bairro da Machava. Para além disso, cria-se também as divisões em vários pontos, inclusive fora do país, concretamente em Rustenburg. O ano de 2018 foi um ano de grandes realizações. Uma das realizações, na verdade, foi o surgimento da paróquia de Rustenburg. Como é que surge a paróquia de Rustenburg? Surge assim. A minha filha foi casada e reside em Rustenburg com o marido dela. O marido trabalha lá, então ela foi para lá, está a residir lá. Eu e a mãe dela, vimos que não seria bom que ela se desligasse do ambiente de orações, porque ela precisava muito da graça de Deus. Então, estava lá uma irmã chamada Hortência. Então, conversamos com esta irmã, que já era crente nosso, e a pedirmos para
de vez em quando elas se encontrarem, nem que seja para a minha filha deslocar-se para lá, em casa da outra, para orarem juntas. E, na verdade, a paróquia, foi esse o embrião da paróquia, nasce assim mesmo. Portanto, a paróquia nasce da oração de duas pessoas que depois se juntaram às demais vizinhas e foram se juntando até vermos que era importante saírem dali da casa para irem orar num lugar apropriado da igreja. E foi o que aconteceu. Hoje em dia já temos a paróquia em Rustenburg. E África do Sul não é o limite. A África do Sul é a primeira paragem que tivemos, mas naquilo que Deus colocou em mim, a igreja vai até os confins da terra, como a Bíblia nos aconselha. Então, minha vontade é que ela cresça cada vez mais. E tenho outros sonhos agora, que não posso revelar aqui, mas a igreja ainda vai para muito mais longe ainda, não só a África do Sul. Embora mesmo aqui dentro de Moçambique ainda não somos abrangentes. Ainda estou preocupado, porque não só vamos até Xai-Xai. Não nos é suficiente isso. Ainda temos muito trabalho a nível nacional mesmo, de crescimento. Mas o que, na verdade, tem estado a criar constrangimentos é exatamente os trabalhos que nos sufocam. Portanto, temos o maior trabalho que nos sufoca, que é da construção. Porque nós temos que ter sede para depois termos que avançar muito mais enquanto temos o nosso aeroporto, né, para virmos aterrar, que é a sede. Portanto, estamos a trabalhar muito nisso, mas o foco é crescer cada vez mais, é entrar noutros países com este evangelho. O nosso sonho é grande, é muito grande. E iniciamos, na verdade, na igreja feita de chapas. Era um material que nos foi fácil no momento. Não tínhamos como, tínhamos que entrar mesmo assim. Louvamos a Deus que nos deu a iniciativa de fazermos em partes. Então, fizemos esta primeira parte e chegou a uma fase que nós vemos que, no mínimo, iria ajudar as pessoas. Porque lá na zona das chapas o chão não ajuda, porque é muito úmido, quando chove enche, então não era aconselhável continuarmos lá. Nós continuávamos porque não tínhamos outra possibilidade. Então, assim que conseguimos uma parte do edifício, achamos por bem virmos ficando aqui enquanto fazemos esforço para continuar com a obra. Dados os desafios enfrentados no antigo edifício, a passagem para o novo templo foi mais do que uma conquista. Foi um momento de festa e muito júbilo, dando assim o início de um sonho após 14 anos de muita luta. Digamos que os 14 anos que estamos completando este ano é uma caminhada. Tivemos altos e baixos, experimentamos sucessos, experimentamos fraquezas, experimentamos perdas, experimentamos ganhos, e isso tudo conta para esta nossa trajetória dos 14 anos. Falar desses 14 anos é falar de todas as fases. Temos fases de muito sorriso, temos fases de muita esperança, temos fases de muito gosto, mas também temos fases de choros, temos fases de lágrimas, temos fases de desgraça. Portanto, é toda uma caminhada cheia de altos e baixos. Para todos os efeitos, como pessoas da fé, nós dizemos Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas não foi uma batalha fácil de vencer. Os 14 anos aprendemos muito e ainda temos muito que aprender. Por isso, a mensagem dada a toda a igreja é de encorajamento e amadurecimento espiritual. A mensagem que eu tenho para a igreja é
de que quanto mais o tempo passa, estamos crescendo. Que a igreja não continue a agir como bebê espiritual, mas que a igreja comece a abrir a vista e ver que a obra de Deus ela é feita com dedicação, com entrega, com paciência, com amor e deixarmos-nos ser guiados pela palavra de Deus e não termos ambições de ocupar cargos, porque é isso que estraga muitas pessoas, mas continuarmos a servir fielmente e sabermos que estamos a servir um Deus que é vivo. Então, a mensagem que eu dou à igreja é que seja uma igreja unida, seja uma igreja próspera, sejam pessoas que se deleitam, que escutem os ensinamentos. Se há algo que é feito na IEL e muito bem feito, é ensino. Nós damos o ensino, Deus nos ajuda com o ensino. E esse espírito de ensino já não é apenas o pastor que dá. Todas as pessoas já têm essa parte de saber ensinar. Portanto, que a igreja acate os ensinos que lhe são ministrados para melhor servir a Deus e alcançar a graça que Deus tem. E sabermos que neste mundo nós estamos no fim. Estamos a servir este Deus, mas com garantia de uma vida eterna. E não estamos a lutar para bens materiais, porque há muitos cristãos que até hoje nas igrejas lutam apenas para os bens materiais e pensam que a vida começa e termina aqui na terra, mas nós não. Temos que aprender e saber que a vida ela vai ter continuidade porque esperamos a vinda de Jesus, esperamos a ressurreição e é um galardão que nos espera pelas nossas boas obras, pela nossa dedicação, pela nossa entrega, pelo nosso amor. Isso tudo temos que fazer com fé. Portanto, esta é a mensagem que eu dou à igreja. Eu não gostaria de liderar uma igreja que no fim caia na perdição, que caia no inferno, mas eu queria que a igreja do Senhor caminhe em função da palavra de Deus, que um dia alcancem a graça que Deus tem para todos aqueles que o amam e o servem de coração. Em primeiro lugar, para o nosso pastor, o nosso líder, dar muita força a ele, para que ele continue sendo esse pai para todos nós, porque para além de pastor, ele é pai para todos nós. Ele cuida de nós, ele ora por nós. É aquele pastor que, mesmo, quer dizer, eu vou dizer assim, vou falar de mim mesmo. Eu nunca liguei para o pastor e encontrar ele incomunicável. Sempre que ligo para ele, seja qual for a preocupação que eu tenho, mesmo que eu ligue para ele com a cabeça já bem grande, mas quando eu for a conversar com ele, tudo volta à normalidade. É um homem ungido de Deus. Então eu quero dizer, meu pastor, continue sendo essa pessoa que o Senhor mesmo me ensinou, um homem temente a Deus, um homem comprometido com Deus e não com os homens. Então, esta é a maior qualidade que o pastor tem e que eu admiro muito mesmo. Conforme falei anteriormente, essas tuas palavras me converteram. Eu já era pastor, mas nesse dia em que eu tive essa conversa com o pastor, eu fiquei um novo convertido. Então, dou graças a Deus pela tua vida, que Deus continue te usando de forma tremenda como Ele está fazendo, que Deus possa te dar a visão certa para levar este rebanho de Deus até Ele. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Assim, Deus fez Adão e a sua costela, Eva. E não foi diferente na vida do pastor André Biela. De sua costela surgiu Salmina, virtuosa, prudente e sábia. Uma verdadeira mulher de Deus, intercessora de seu marido,
líder, mãe para os seus filhos biológicos e espirituais. Um elemento-chave para o desenvolvimento do ministério. O papel da minha esposa foi preponderante. Confesso que sem a intervenção dela, sem ela, talvez eu não tivesse chegado até onde eu cheguei. Primeiro porque louvo a Deus, porque Deus, quando junta um casal, sempre pega a parte fraca e junta a uma parte forte. E confesso que a parte forte não era comigo, a parte forte estava do lado dela. Foi ela que me encorajou, foi ela que me deu coragem, foi ela que me deu força, foi ela que orou por mim, foi ela que se dedicava. A dedicação dela dispensa qualquer explicação, porque isso era visível para qualquer pessoa, o quão ela era dedicada na obra de Deus. Foi uma grande ajuda, mas uma ajuda que até aqui eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, o que ela fez para o crescimento desta obra. E eu me pergunto que alegria eu terei de ver tudo isto já consumado sem ela. Isso vai me doer ainda, tal como me dói até agora. Mas a vontade de Deus, ninguém para, foi o que aconteceu, mas o papel da minha esposa foi preponderante. Era a minha intercessora particular. E tudo quanto eu fazia, ela estava a par. Ela que me dava força quando eu acabasse as energias. Ela me dizia: força, nós vamos vencer. Portanto, essa força é que valeu para nós hoje estarmos nesta condição que estamos. Portanto, o papel da minha esposa foi de extrema importância para o meu ministério. Talvez eu não fosse o que sou hoje, ela não tivesse feito o que fez. Portanto, louvado seja Deus pela obra dela. Ela, acima de tudo, o que caracterizava a vida dela era uma mulher de oração. Ela vivia de oração e era uma mulher corajosa. Portanto, a oração e a coragem foram ingredientes muito grandes na vida da minha esposa, e que ela sabia colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ela sabia se colocar também no lugar dela. Quando fossem assuntos que ela soubesse que isto ultrapassa a capacidade dela, ela sabia endossar para mim, como pastor. E ela conhecia os meus bons momentos e os meus maus momentos. Ela tinha um impacto muito grande espiritualmente. E era uma mulher trabalhadora. Era uma mulher dedicada à família. Era uma mulher que fazia tudo em grande medida. Nunca fazia coisas em medida pequena. Era uma mulher que em todas as áreas ela se aplicava. Foi um grande exemplo de mulher virtuosa, no verdadeiro sentido. Eu não falo para agradar, mas no verdadeiro sentido. Ela foi um exemplo de uma mulher virtuosa e dedicada à causa de Deus. Não sei contar quantas vigílias, não falo de vigílias feitas com todo mundo, com todas as pessoas, mas vigílias feitas por ela, quando muito pedia uma ou duas pessoas para estarem com ela, apenas para lhe acompanharem na vigília que ela tinha de oração, orar pela causa do ministério. Ela não esperava aquele anúncio de que haverá vigília para orar,
ela saía, vinha se fechar aqui nas chapas, dormia ali, orava ali, amanhecia, aquelas irmãs ela podia dispensar, irem para casa, ela ficar, para esperar uma outra etapa de oração. Portanto, essa dedicação não é qualquer mulher que tem. Essa entrega não é qualquer mulher que tem. Para dizer que louvado seja Deus que me deu aquela mulher, e Deus sabia que tinha que fazer tudo isso para o bem do seu ministério. Ela trabalhou muito para este ministério. Ela foi, portanto, um pilar dos mais fortes que me suportou até esta fase. Portanto, falar da minha mulher não é fácil, porque estou a falar na área espiritual, mas ela não teve impacto apenas na área espiritual, teve impacto em várias outras áreas. Portanto, dizer que foi uma grande mulher, no verdadeiro sentido. Não uma ovação oca, não, mas no verdadeiro sentido. Que é esse ensinamento que eu acho que devia ser transmissível para as mães da IEL e para todas aquelas mulheres que ainda precisam aprender a ter lares consistentes e a servirem de forma fiel a Deus, a entrega individual, porque ela fazia essa entrega sozinha. Portanto, muitas mães podem ter até entrega, mas elas esperam o coletivo, mas ela fazia isso tudo sozinha. Portanto, o grande ensinamento é isso. É isso.